Bom, a gente continua ainda na regra 4. Tem ainda algum material sobre ela, então acho que a gente vai ficar talvez até o final dessa regra. Mas tudo bem, a gente não tem pressa. Mas também, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá, te lê, por favor, para mim. E assim, tá ali, ó, para ficar mais fácil, não tem problema, a gente já fez uma meditação. Pode vir, tá? Pode vir, Com sábia discriminação, o mestre distribui o trabalho e nunca põe sobre um ser humano mais do que ele pode adequadamente cumprir. Então, é importante já a gente saber, né? A gente ouve isso através de várias falas populares, mas o mestre nunca coloca para a gente algo a mais do que algo além daquilo que a gente consegue já fazer, né? E lembrando que o primeiro mestre é sempre a nossa própria alma. Então, a nossa própria alma também não coloca tarefas além daquelas que a gente dá conta de fazer. E muitas vezes a provocação vai ser mesmo levar a gente até um ponto extenuante onde as forças da personalidade não têm conta mesmo e a alma seja evocada. Então, isso que é o grande potencial da crise, né? Zerar todas as forças da personalidade e evocar a força, a potência, a clareza, o amor, a sabedoria da alma. Então, isso acontece em determinados momentos de ciclo na nossa vida. Ele pode treinar e treinar seu discípulo de forma que parece ao mundo que o observa que ele realiza milagres. Mas não se esqueçam de que a vasta quantidade de trabalho realizado por um discípulo útil somente se torna possível quando o controle de todos os seus 3 corpos é coordenado e seu alinhamento alcançado. Então, quando o discípulo está em treinamento, pelo mestre, para a gente aqui do mundo externo, vai parecer que ele faz coisas que são muito grandiosas. Mas ainda assim ele vai estar em treinamento, né? Ainda assim ele é alguém que está no discipulado, ou seja, está também desenvolvendo a sua própria disciplina. E é importante a gente lembrar que para que o discípulo se torne essencialmente útil para ser pelo mestre, e quando a gente fala em discípulo, a gente não está falando só de um indivíduo, a gente pode estar falando do grupo discipular. Então, o que cabe nessa fala, nessa instrução para um discípulo, cabe também para o grupo discipular. Então, como é que a gente se torna de fato útil? Quando a nossa personalidade, nossos 3 corpos, estão coordenados e com alguma medida de alinhamento. Aquilo que a gente vinha falando desde o ano passado, a importância de integração da personalidade, de promover esse alinhamento com a alma, é só assim, só uma personalidade integrada e com algum alinhamento da alma que tem verdadeira utilidade para o serviço. Esse mestre aí, que mestre que é? O mestre do Ashram ou o mestre? No primeiro momento é a própria alma. No primeiro momento é a própria alma, que é o nosso primeiro mestre. Se você vai se tornando um discípulo cada vez mais trilhando o discipulado, o chelado, aí ele começa a atrair de forma mais específica o olhar de um mestre, né? E aí pode ser o mestre do Ashram, com o qual ele está conectado, e aí a potência e a influência vão aumentando. Mas a gente pode pensar que é a própria alma, esse é o primeiro mestre. Aquele que tem um corpo mental estável e é positivo na recepção do que vem do alto, enquanto negativo as vibrações inferiores, aquele que tem um corpo astral que é claro, sem coloração e quieto, aquele que também tem um corpo físico com nervos firmes e ritmo estável, servirá como um recipiente para o uso do mestre, um canal através do qual ele possa verter sem obstáculos sua bênção sobre o mundo. Eu coloquei negrinho, a gente não precisa. Então vamos lá, um corpo mental estável, que é positivo na recepção, ou seja, que responde às coisas que vêm do alto. E é negativo, ou seja, não responde às vibrações que chegam o tempo todo nas nossas almas. Aquele que tem um corpo astral que é claro, sem coloração. O que isso quer dizer?
né? Ah, mas o vidente falou que o meu corpo astral é lá. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que quando a gente coloca sem coloração e quieto, é sem excessos. É um corpo astral que ele só vai não interferir. Ele vai responder ao amor irradiado. Ele não vai dar aquele colorido que a gente chama que é típico da personalidade. E que também tem um corpo físico com nervos firmes e um ritmo estável. O que é nervos firmes? É a gente também não se envolver, não perder, né? Não ficar nervoso com qualquer coisa que aconteça. E um ritmo estável. Lembra que ritmo tem a ver com disciplina. O discípulo, essencialmente, tem ritmo, porque é a disciplina que traz fluxo, é o ritmo que traz fluxo. Mas quando a gente tem a mesma toada, né? Não ficar recomeçando, né? Quando a gente adquire um ritmo, a gente vai, então, abrindo possibilidades para novas qualidade de energia. Então, o que acontece quando a gente consegue fazer isso em alguma medida que seja? Porque isso aqui é um modelo ideal para a vida, né? Para as próximas encarnações. Mas o que é importante a gente pensar, ter como meta? Em alguns momentos, a gente precisa conseguir isso. Talvez a gente não consiga sempre. Mas é importante a gente ter esse ideal vivo e presente e reconhecer. Em alguns momentos, a gente vai conseguir, né? Em alguns períodos da nossa vida, com menos obstáculos ou menos crises, mas é importante manter firme na nossa mente. Um corpo mental estável, receptivo às coisas do alto, não receptivo ao entorno, um corpo astral quieto, um corpo físico com ritmo estável. Aí a gente pode servir como um recipiente para o uso do mestre. De novo, esse mestre primeiro é a nossa própria alma. Então, a alma pode usar a personalidade quando a personalidade está desse jeito. Uma vez que a alma consiga usar a personalidade, aí e somente aí que é possível que algum mestre da sabedoria utilize também para a gente. De novo, né? A gente está falando como indivíduo, mas a gente está falando como grupo. A nossa meta é como grupo. Um grupo que seja um recipiente para o uso do mestre. Essa deve ser a nossa meta. Para essa presente encarnação. Um canal através do qual ele possa verter sem obstáculos as suas bênçãos para mim. Ô, Paulinho, mas aí para ser um grupo, todos teriam que estar na mesma carga, com todas essas qualidades. Isso seria um modelo ideal, de novo. Mas ainda assim, quando a gente pensa em grupo, a gente pensa na diversidade. O que precisa acontecer é, alguns indivíduos no grupo vão estar um pouco mais avançados, precisam recuar em respeito ao ritmo do grupo. Alguns indivíduos, talvez um pouco menos avançados, precisam fazer um esforço maior para não prejudicar o grupo. E aí, nessa mescla, o grupo atinge a oportunidade. Acho que eu consigo. Não tem a ficha, o negócio inteiro. Quarto, deve-se notar que mesmo os grandes seres têm que estabelecer seus planos em grande parte, contando com a falta de percepção daqueles que estão no plano físico, através de quem eles têm que trabalhar. Então, eles já sabem disso. Eles já sabem que entrou aqui, ó, mergulhou aqui, já fica um pouco mais difícil. Vai ter interferência, vai ter dificuldade, não vai ter muito silêncio, não vai ter muita disciplina, mas tudo bem, eles contam com isso. Então, eles não têm uma expectativa que vai gerar frustração, não é? Eles sabem, olham para cada um de nós e veem, né? O range de que a gente sabe como a gente pode ir. Tem os dois. Dependem dos instrumentos que dispõem do corpo físico. Então, eles dependem da gente, porque a gente é a ponta encarnada, né? E seu principal problema diz respeito ao ponto de evolução alcançado pela massa ou pela maioria dos homens aqui no Ocidente. Olha só que bonitinho, mestre. Lembrem-se de que esse ponto é indicativo do sucesso do processo evolutivo. Então, apesar de a gente achar que está tudo ruim, tem um sucesso ali, ó, que o mestre está falando. E não do seu fracasso. Então, por mais que a gente ainda veja muita instabilidade no mundo, de maneira geral, a gente vem evoluindo.
melhorando, a gente vem padronizando algumas coisas. Dá para a gente perceber que existe um movimento hoje, principalmente com essa informação que a gente tem em tempo real, pouca coisa fica escondida ainda, né? Então, o fato de trazer à tona obriga a gente a lidar com. A gente não tem ainda tanta habilidade, mas existe um movimento. Então, é importante a gente também olhar para isso, né? Mas, porque ainda há muito a ser feito, o trabalho da loja fica muitas vezes impedido. Então, a gente está progredindo, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. O ponto alcançado pode ser expresso, como a gente está hoje, tá? Como uma oscilação. Por quê? Desde o grosseiro materialismo do passado até uma conscientização crescente e profunda dos mundos invisíveis. Então, a gente carrega, cada um de nós, questões de qualidade que a gente ainda tem grosseiras na nossa mente, no nosso emocional, nos nossos hábitos físicos e a própria matéria que constitui esse corpo. Ao mesmo tempo, a gente também vem construindo uma constante, uma conscientização cada vez maior. E isso tudo é um problema para nós, por quê? Porque a gente olha daqui, olha daqui, olha daqui, olha daqui. Então, esse oscilar é uma das maiores dificuldades para a aproximação dos grandes seres da nossa própria alma. Uma das coisas que o tibetano mais fala é que um discípulo, o que ele tem de diferença para um aspirante é a estabilidade. O aspirante é assim, não. Tem hora que ele está pleno, parece que ele vai ascender ao céu. Tem hora que está envolvido na materialidade, no medo, na raiva, na dor. É isso, né? Está tudo certo. Mas o discípulo ele já tem uma certa estabilidade. É óbvio que ainda vão ter ondulações, mas essas ondulações não são assim. É isso, né? Pronto. As forças que foram postas em... Olha que bonito isso. As forças que foram postas em movimento pelos cientistas do mundo, pelos homens religiosos verdadeiramente avançados, pelos espíritas, olha que interessante, né? Os cientistas cristãos, os trabalhadores do novo pensamento, os teosofistas e os filósofos modernos, olha então, todos esses grupos que ele cita colaboraram para colocar em movimento, né, forças aí que estão gradual e firmemente afetando os corpos mais sutis da humanidade e estão trazendo-os para um ponto onde eles estão começando a se conscientizar de três coisas. A primeira, a realidade dos mundos invisíveis, então, cada vez mais, e para isso o movimento espírita serviu muito, esse é o verdadeiro dogma do movimento espírita criado pelo mestre Larion, era tornar essa realidade cada vez mais presente, o poder do pensamento e a necessidade de um conhecimento científico nesses dois assuntos. Então, a necessidade, quando a gente pensa em um conhecimento científico, o que é? Aplicação de método, de experimentação, aquilo que a ciência faz. Né? Não que precise ser comprovado pela ciência, tal qual a gente conhece, mas sim a aplicação de um método, de um modelo científico. Dá tempo ainda, não mais. Leu primeiro para mim. Quinto, certos perigos que os aspirantes precisam observar ao procurarem ser úteis devem ser aqui mencionados. Então, algumas coisas que a gente precisa ficar sempre atento para a gente tentar melhorar o nosso serviço, para a gente ir se disciplinando, para que a gente consiga, em algum momento, servir e ser o canal para a atuação dos grandes seres. Devemos cuidar para que um aspecto do plano ou visão não seja super enfatizado em detrimento do outro. Isso é muito comum. À medida que, lembra que na nossa meditação a gente está sempre pedindo para a alma revelar algumas facetas do plano, é natural que quando a gente tem esse contato com a alma, isso não tanto para a gente quanto para o papel que a gente executa no mundo, é natural que quando a gente tem esse tipo de insight, esse tipo de intuição, porque isso é a verdadeira intuição, a gente, isso traz uma clareza enorme para a gente. E qual que é a nossa primeira, não, dá para mim, qual que é a nossa primeira reação?
Isso é tão verdadeiro para a gente, tão forte, que a gente agarra a isso. E, na verdade, a gente não deve esquecer, obrigado, meu amor, que isso é só uma parte do plano, que ninguém faz nada sozinho. Então, vamos pensar que mesmo que eventualmente a gente tenha tido uma meditação iluminada e o grupo como um todo captou aquilo que a gente deve fazer, a tendência é isso, tem um cheiro de alegria e, ao mesmo tempo, achar que é isso que vai salvar a humanidade. Quando não é isso. E que é só isso, exatamente. Não que isso não seja, obrigado. Não que isso não seja. Mas a gente não deve esquecer que tem muita gente fazendo muita coisa legal no mundo. E que, para que o plano aconteça, vai precisar ter ainda muito mais gente fazendo a sua parte no mundo. Então, esse é um ponto para a gente perceber. Por quê? Porque é uma armadilha que a gente faz. Ah, só o nosso grupo é que faz um trabalho bom. Só a casinha. Só os espíritas. Só quem faz isso. Só quem acredita na PSBI. Ou só quem é da filosofia. Então, esse é um ponto sempre para a gente manter atento. Tá? Devemos evitar uma concentração desigual do pensamento sobre aquela parte que mais nos agrade. Então, também a mesma coisa. Né? Eu encontrei o meu campo de serviço, pronto. Aí também eu acho que é só isso. Quer dizer, é só isso que eu vou me dedicar. Então, claro, se é a parte que compete a mim, é natural que eu vou me dedicar. Mas é importante não perder de vista o todo. Devemos reconhecer, esse também é interessante, a incapacidade dos trabalhadores em continuar a conduzir os planos e a trabalhar juntos em paz e firmemente. O atrito é, muitas vezes, inevitável. Então, assim, a gente também não supervalorizar se saiu uma pessoa do grupo, se entrou uma pessoa, é isso, vai acontecer, está tudo bem, o mestre chama atenção. Reconhecer a incapacidade dos trabalhadores em continuar a conduzir o plano. Vai acontecer, a gente não precisa supervalorizar, né? O que a gente precisa, sim. Será que a minha personalidade foi responsável pela saída de algum membro do grupo? Será que a minha personalidade está provocando conflito no grupo? Isso sim. Mas não é entender que isso vai acontecer necessariamente, justamente porque o grupo é diverso. Devemos tomar cuidado com o crescimento da ambição e do interesse pessoal. Isso aí, mais claro do que nunca, é que a gente sempre fala. Isso todas as religiões falam, com clareza. Esse também é um ponto muito importante, visto essa camisa também. Devemos resguardar-nos da fadiga, devido ao prolongado esforço em materializar o plano e da tensão que incide sobre os altos esforços. Então, cuidado por descansar, ter as noites de sono, ter uma alimentação bacana, um cuidado, um autocuidado, porque nessa ânsia de querer que as coisas aconteçam, a gente muitas vezes pode nos levar à fadiga. Devemos desenvolver a capacidade de reconhecer, olha que bonito isso, devemos desenvolver a capacidade de reconhecer aqueles que são enviados para nos ajudar no trabalho. Então, estar aberto, né? Às vezes a gente pode ter algum tipo de preconceito ou de ideia sobre alguém e só funciona, só pode contribuir com o grupo se for assim, assim, assim. Aí a gente já está criando crenças que limitam o grupo, né? Dogmas. Devemos, acima de tudo, nos resguardar do insucesso. Então, parece que não está funcionando, não valoriza isso. Continua trabalhando. E se manter em contato com o meu superior e com o mestre. Então, independente do que aconteça, não está vindo muita gente, os membros do grupo têm faltado bastante. Tudo bem. A gente continua firme, trabalhando em silêncio, com disciplina. Então, se resguardar do insucesso. O que é o insucesso? O que é o sucesso? Qual é o ponto de vista que a gente está avaliando? É o externo ou é o interno? Se for o interno, quem tem reais condições de saber o que é sucesso? Atenção. Acho que dá tempo de mais debate. Lembra, Diana, por favor?
Outro ponto que deve ser lembrado é que o problema a ser solucionado por todos os que estão procurando cooperar com a grande loja branca tem 4 objetivos em vista. Então, quais são esses objetivos que a gente tem que prestar atenção? Primeiro, que na execução do plano há também manipulação do karma. Então, à medida que a gente está expressando o nosso plano divino, naturalmente a gente está colocando a roda do karma para girar. Então, vai trazer retornos kármicos positivos e outros nem tanto. Esse karma nem é, muitas vezes, e aí é importante a gente lembrar, conforme a gente vai se aproximando da nossa alma, conforme o grupo vai se aproximando da alma global, o karma deixa de ser essencialmente individual. A gente começa a manejar karmas que são do grupo, karmas que são da comunidade, karmas que são da humanidade. Importante saber também. Segundo, outro objetivo é a preparação de um instrumento de serviço. Então, tanto a gente como indivíduo, como principalmente, preparar o grupo para o serviço na inauguração da nova era durante os próximos 200 anos. Vamos pensar que esse livro foi escrito mais ou menos há uns 80 anos. Então, a gente tem aí pelo menos 100 anos para a gente ainda cuidar de... A integração de um grupo de conhecedores e de místicos está continuando, firmemente em todas as partes do mundo, em todas as organizações. Um grupo está sendo reunido, aí é o grupo mundial de servidores, ele sempre visualiza aquela rede de trama triangular que envolve a Braça Terra, é disso que ele está falando aqui. Obrigado. Mas seus membros pertencem a muitos grupos. Então, de novo, a gente não cai na armadilha de achar que só pertence ao novo grupo quem é esotérico, quem entende dessas coisas. Pode ter membros do novo grupo ateus, evangélicos, católicos, judeus, não importa. Árabes, cientistas, artistas, não importa. É quem responde ao plano evolutivo. E a gente não tem consciência disso. Para esse grupo de conhecedores e místicos, está sendo dada a oportunidade de ter um canal através do qual a hierarquia pode trabalhar e através do qual os grandes seres podem enviar seu pensamento iluminador. Então, é um novo grupo e não um indivíduo ou mesmo um grupo de indivíduos quem vai ser o responsável pela manifestação do plano divino na Terra. Quem vai ser o responsável por contactar a hierarquia e expressar o plano aqui, onde nós estamos. Através desse grupo, podem trabalhar para a elevação da humanidade e, assim, auxiliar a evolução em cada plano. De acordo com a resposta dos discípulos, primeiro dos discípulos, então quem tem mais capacidade de responder, depois dos místicos, depois dos conhecedores em toda parte, assim será o rápido advento da nova era. Ou seja, ele começa dizendo que se os discípulos do mundo não responderem, não vai vir nova era. Porque a maior responsabilidade é dos discípulos em responder. O que é responder a nova era? Aos valores, às ideias, aos princípios. É o trabalho que a gente faz de manhã, né? Que a gente, o grupo, um dos objetivos do grupo de meditação criativa é a expressão de 3 leis e 3 princípios, que, segundo o mestre, são os que irão inaugurar a nova era. Se não houver uma grande medida desses princípios e leis circulando na humanidade, não vai haver uma nova era, tal qual a gente conhece aqui. Perguntas, comentários? Obrigado, Tati. Questões, dúvidas? Ou seja, não vai haver, não vai ter mesmo ou só vai ser... Vai ser prolongado. Vai ser prolongado. Só que o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, né, e a gente sempre vem, ou vem muitas vezes um pensamento fantasioso, quando chegar nessa data, vai acontecer um milagre. Não é assim que funciona.
E também não é o inverso, a gente não precisa ficar alimentando, que para isso acontecer precisa ter muita dor, muita crise. O que acontece é que se, né, isso não acontece naquilo que é mais ou menos estipulado, começa a existir uma pressão um pouco maior, porque todo o cosmos tem uma ordem, uma organização. E aí, então, isso inevitavelmente vem para a gente de uma maneira que muitas vezes não é positiva. Com mais dor, com mais sofrimento, porque ao mesmo tempo que depende da gente, ao mesmo tempo tem uma organização por trás. É como se... Então não é tão prolongado assim, né? É um pouco, mas não é tanto. Uma das coisas que sempre a gente precisa lembrar, Felipe, quando a gente fala da alma, a nossa mente, ela está sempre acostumada a pensar que é uma coisa ou a outra. A alma é isso ou é aquilo. Se não é isso, é aquilo outro. E quando a gente pensa em tudo aquilo que é realmente sagrado, tudo aquilo que é de fato espiritual, é sempre uma coisa e a outra. Então, ao mesmo tempo que depende exclusivamente da gente, ao mesmo tempo tem também uma organização por trás. Então, é uma coisa e a outra. Então, eu quero agradecer por estar participando disso nesse momento, né? Eu acho que aumenta também. Pensar que a gente tem chance De cooperar, né? fazer, De exato. cooperar conscientemente. Dentro daquilo que é possível para a gente, né? Sabendo das nossas limitações, sabendo de tantos fatores que existem, mas assim, a gente está vivo nesse momento tão importante, né? E a gente está em alguma medida conectado com essas verdades. E daqui a pouco, no futuro, não está escrito nos livros, porque aconteceu tudo isso, a gente participou disso, né? Na verdade, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque tem muitas coisas que podem vir a acontecer, né? Então, o ano que vem tem esse concílio da hierarquia, que costuma ser muito relevante para a gente analisar a própria história, né? Tem um cara que escreveu um livro super legal que ele faz, acho que até já publiquei em algum dos nossos grupos, que eu comprei e transcrevi. Não é um livro muito grande, mas ele fala desde 1425, quando ele conseguiu voltar até esse lugar, e até essa data, e aí ele vai trazendo certas como essa reunião, esse conselho teve impacto no século subsequente. Não é que eu resgato esse material, mas fica mais concreto para a gente. Então, parece uma coisa muito mística, né? Vai ter o ano que vem esse concílio e vai acontecer alguma coisa. Não, é comprovado, né? Que existe isso e que isso tem um impacto. Então, a gente está vivendo isso, a gente está conscientemente se preparando para contribuir com isso, é legal. Quem escreveu? Ele chama Steven, é um sobrenome estranho, Sherman. Mas ele recebia? Não, ele queria uma Não, história. isso, tá. Então tá bom. Não, legal. Obrigada pela noite. Obrigada.